Alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos. Meu nome é professor Alex, vou trabalhar com vocês a disciplina de História durante esse segundo semestre, mais precisamente no terceiro bimestre. É importante que vocês tenham foco nos conteúdos, porque até o momento ainda não sabemos o dia que nós retornaremos às aulas presenciais. Mas enquanto isso não chega, nós, professores, estaremos aqui passando para vocês um pouco do nosso conhecimento. Vocês também devem ser responsáveis pelo aprendizado de vocês. É importante que todos se empenham para que possamos, então, enriquecer o nosso conhecimento. Na aula de hoje, vamos fazer uma revisão do conteúdo do segundo bimestre para que possamos, então, começar o terceiro bimestre sabendo o que nós já estudamos, correto? Nesta aula, vamos fazer a revisão da civilização greco-romana. Mais precisamente, iremos estudar sobre a Grécia Antiga e também sobre Roma Antiga. Se você tem alguma dúvida em relação ao conteúdo exposto, procure, por gentileza, no YouTube as aulas na minha página para que vocês possam acessar. Lá as aulas estão completas, tanto da Grécia Antiga quanto de Roma Antiga. Está separado por série e por tema. Lembrando também que é importante que você continue aí assistindo às nossas aulas para que você possa, então, entender o decorrer dos conteúdos que virão, certo? Vamos lá, então. A civilização greco-romana. O eixo temático desta aula, que é a revisão, nós vamos falar um pouco sobre o legado aí greco-romano da Grécia e Roma, as suas organizações políticas, sociais e simbológicas do poder no mundo antigo e a construção do mundo ocidental. O objetivo desta aula, alunos, é analisar a contribuição do pensamento greco-romano na construção da ocidentalidade. Dentro deste aspecto, nós podemos observar que as civilizações clássicas aí que compõem basicamente a antiguidade ocidental, que é Grécia e Roma, formaram a base da nossa civilização. O que é isso, professor? Ou seja, as sociedades ocidentais modernas. E o que nós podemos dizer a respeito desta civilização greco-romana é que, em muitos campos, elas se confundem. E é por isso que tornaram conhecidas como cultura greco-latina. Se da Grécia Antiga adotamos os conceitos políticos como monarquia, tirania, democracia, hegemonia e conceitos filosóficos como antropocentrismo, idealismo e racionalismo, da Roma Antiga adotaram aí o conceito de cidadania e justiça, a língua latina e suas derivações e também o próprio cristianismo, porque Roma foi o berço do cristianismo, tá? Quando a gente faz uma comparação de Grécia e Roma, na Grécia a gente percebe as estruturas religiosas e olímpicas, né, para honrar os deuses. E em Roma a gente observa as estruturas, né, funcionais, civis, políticas e administrativas, principalmente o grande legado da justiça, do direito romano. Sendo assim, vamos primeiramente falar de Grécia Antiga e depois vamos falar de Roma Antiga, para ficar separado. Primeiramente, a origem da Grécia Antiga. Bom, a civilização grega, ela surgiu aí entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, por volta de 2000 anos antes de Cristo.
Formou-se após a migração de tribos nômades de origem indo-europeia, como, por exemplo, aqueus, jônios, sólios e dórios. As polis, que é cidades-estados, foram que caracterizavam a vida política dos gregos. Surgiram por volta do século VIII a.C. As duas polis mais importantes da Grécia Antiga foram Esparta, que era voltada mais para a guerra, né, e o poder de formar soldados, e Atenas, que era mais voltados para as artes e o pensamento. Quando a gente fala da divisão histórica da Grécia Antiga, nós temos que fazer uma divisão da seguinte forma. Nós temos aí o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico e também o período helenístico. Quando nós estudamos cada um desses períodos, nós vamos entender melhor o que foi estes períodos para a Grécia Antiga. Vamos começar primeiramente com o período pré-homérico. O período pré-homérico ocorreu mais ou menos entre os anos de 2000 a.C. a 900 anos antes de Cristo, aproximadamente. Tribos de pastores nômades chegaram à Grécia em sucessivas ondas migratórias. Entre essas tribos, alunos, estavam os aqueus, os jônios e os dórios. Os aqueus, eles desenvolveram a civilização micênica, absorvendo alguns aspectos culturais da civilização minoica. A civilização minoica se desenvolveu na ilha de Creta, ao sul da Grécia. Seu nome deriva de Minos, como era conhecido seu rei. Os minoicos são considerados talassocráticos, por terem desenvolvido forte poder marítimo, principalmente no que se diz respeito às grandes navegações. Considera-se que os complexos palácios de Knossos, capital cretense, deram origem ao mito do Minotauro. Quando a gente fala do Palácio de Knossos, né, a gente tem sempre que lembrar aí da lenda grega do Minotauro. Essa lenda grega conta sobre a existência aí de um monstro com corpo de homem e cabeça de touro, que vivia dentro de um labirinto na ilha de Creta, que é chamado Minotauro. Acredito que todos vocês já ouviram falar aí dessa lenda, correto? Já o período homérico é o período em que os micênicos dominam Creta, mas uma das cidades, Ílion, Troia, ameaçava aí o controle dos micênicos sobre o mar Talassocracia, o que origina a Guerra de Troia. A Guerra de Troia é narrada na Ilíada, que é atribuída ao grego Homero, e a volta de Ulisses, Odisseu. Um dos heróis da guerra é narrada na Odisseia. Por isso que a gente tem um conto aí que é atribuído a Homero, chamado de Ilíada e Odisseia. Uma característica social marcada desse período é a formação dos gênios. Com a invasão dos dórios, a população grega procurou novas terras no interior do território. E quais são as características principais dos gênios? É uma comunidade familiar, baseada na família, nos laços familiares. É comandada por um grande proprietário de terra, que é chamado também de patriarca. O trabalho aqui é dividido de forma igualitária, todos são iguais, não há distinção de classe. No começo, um gênus era isolado do outro. Lembrando também que como que se deu o fim dos gênus? Com um rápido crescimento aí demográfico, um gênus começou a sobrepujar aí o outro,
E os patriarcas começaram, então, as disputas para as melhores terras, o que estabeleceu uma hierarquia social, né? Lembrando que eles eram praticamente todos iguais. A partir do momento aí, né, que foi ocorrendo o rápido crescimento aí da população, né, estabeleceu o quê? Uma hierarquia social. É nesse momento que surge o quê? A polis, ou a cidade-estado. Então, da maneira que ia crescendo a população, foi necessário surgir o quê? Mais cidades para acomodar essa população. Nós podemos observar também, agora vamos falar do período arcaico. Bom, com a colonização inicia-se um lucrativo comércio aí entre as colônias e as cidades gregas. Os produtos coloniais aí invadem o mercado grego, enriquecendo aí os comerciantes responsáveis por esse negócio. A gente pode dizer que houve aqui o surgimento da polis, as cidades gregas, e eu posso dizer que a Esparta e Atenas foram as duas principais cidades-estados da época. As características de Esparta, nós podemos dizer que ela era uma sociedade militarizada, né, onde os homens deviam servir o exército entre aí os 7 aos 60 anos de idade. Atenas, nós podemos observar que foi uma sociedade, uma civilização onde eles praticamente cultuavam o saber, né? Nós podemos observar que é em Atenas que nasce a democracia. Por quê? Porque o povo não tinha medo de pensar, de usar aí a sabedoria, né? Então, enquanto Esparta estava preocupada com o corpo para preparar os seus soldados para a guerra, Atenas praticamente estava preparada para mexer aí no intelectual do cidadão, ou seja, no raciocínio, no uso da razão. Quando a gente fala de polis ou cidade-estado, a gente tem que ter uma definição para isso, né? Então, o que é uma polis ou cidade-estado? São cidades com economia e políticas independentes, mas que possuíam culturas semelhantes. As características dessas polis, dessas cidades-estados, são Acrópole, né, que é a cidade alta. A finalidade dela era defensiva ou de discussão política, e a ágora, que é ao redor, que eram os prédios públicos e religiosos. Isto tudo, gente, para poder organizar as cidades. Quando a gente fala de Atenas, a gente tem que entender que a sua origem praticamente foi aí graças ao surgimento aí de novas cidades-estados. Enquanto os espartanos descenderam aí dos guerreiros dóricos, os atenienses são originários dos povos responsáveis pela formação aí da tradicional civilização cretomicênica. A economia de Atenas, sob o ponto de vista econômico, a gente pode dizer que os atenienses aproveitaram aí de sua posição geográfica para desenvolver aí um intenso comércio marítimo com as colônias estabelecidas no Mediterrâneo e na Ásia Menor. A necessidade de desenvolvimento comercial também esteve aí ligada à pouca disponibilidade de terras férteis ao longo de seus domínios. Já em Esparta, a grande disponibilidade de terras e a aversão aos estrangeiros propiciaram uma atividade agrícola autossuficiente e um comércio bastante restrito. A política, nós podemos observar que nós vemos inicialmente aí essas duas cidades-estados privilegiaram aí o domínio da aristocracia local, do poder local, né? Contudo, os atenienses estabeleceram aí uma série de reformas que dariam origem a um governo de caráter democrático. É por isso que nós falamos que a democracia nasceu em Atenas.
Em contrapartida, Esparta tinha seu poder divino entre dois reis, né, que é chamado de diarquia, dois reis, que tratavam de assuntos militares e religiosos. Paralelamente, havia ainda a existência de duas assembleias, que é a Jerúsia e a Ápela, onde discutiam aí e organizavam as leis da cidade. Então era tudo definido e organizado. A educação dos atenienses e espartanos eram bastante diferenciadas com relação aos objetivos que cada uma delas buscava. Os espartanos viam aí na educação uma importante etapa para que o cidadão interiorizasse os valores militaristas e contava com um rigoroso treinamento físico dos jovens. Embora os atenienses procurassem realizar aí um equilíbrio entre o corpo e a mente de cada indivíduo, em Atenas a educação era um privilégio destinado àqueles que possuíam condições para pagar pelos serviços de um preceptor, né, de um professor. A Esparta, de outro lado, a gente vê aí que é uma cidade guerreira. A formação de soldados era constante, né? Eles formavam esses soldados para a guerra. A educação ela era militar. Os soldados praticamente falavam pouco, porque o objetivo deles era o quê? Era combater. E a mulher deveria ser uma boa reprodutora. Por que boa reprodutora? Porque desde criança os homens, as crianças eram treinadas para as forças militares. Com relação ao papel ocupado pelas mulheres, nós podemos observar também outra interessante diferenciação entre espartanos e atenienses. Em Esparta, sendo as mulheres responsáveis por gerar indivíduos preparados para o combate, essas possuíam aí uma rigorosa educação e tomavam a frente em questões domésticas e participavam, inclusive, das assembleias. Já os atenienses acreditavam que uma mulher não deveria se intrometer aí no mundo masculino, ficando a ela reservadas atividades ligadas ao lar. Então é completamente diferente a questão da mulher espartana com a mulher ateniense. A polis grega ela é definida como uma comunidade política independente que se desenvolveu à sua maneira. Cada uma das polis que formavam a Elade continham alguns elementos comuns, dentre eles a ágora, que é a praça central onde o povo se reunia, né, onde os cidadãos se reuniam para discutir aí a vida política da polis, da cidade. E a Acrópole, que era a cidade onde eram construídos aí os templos e os prédios mais nobres da cidade. A escravidão, ela é bastante antiga nessas civilizações. De grande importância para a consolidação da democracia, a mão de obra escrava, ela garantia o funcionamento da economia enquanto liberava os homens livres do trabalho no campo em outras atividades para se dedicar à vida política. Por outro lado, muitos homens livres, pobres, após endividar-se, adquirir dívidas com a aristocracia proprietária, eram submetidos ao trabalho escravo com o objetivo de quitar as suas dívidas. É aqui que nasce a escravidão por dívidas, que era muito comum na época. Nós podemos observar que o período clássico, a gente vê aí o expansionismo ateniense, né, a sua política hegemônica no mar Egeu, esbarrou nos interesses dos persas. Nós tivemos aí as guerras médicas entre gregos e persas. O estopim aí foi a reação das cidades gregas da Ásia Menor contra os persas aí liderados por Dário. Houve também aí a Confederação dos Delos. Atenas cuidava da administração financeira, mas usou o dinheiro para beneficiar sua indústria e seu comércio, que é o imperialismo ateniense.
Houve também a Guerra do Peloponeso, que é entre Atenas e Esparta, e na Liga do Peloponeso, ou Liga Jônica, Esparta venceu, mas a Grécia perdeu. Então, houve bastante momentos difíceis aqui nesse período. O período helenístico, a gente vê aí a ascensão da Macedônia, a decadência da Grécia, a disseminação aí e a absorção aí da cultura grega. A cultura grega ela vai desaparecer nesse período. E a dominação romana. Neste período aqui, embora seja reconhecido como o período no qual a cultura grega atingiu aí sua expansão máxima, chegando a distantes regiões orientais e mesclando-se com as culturas locais e pré-existentes. Este período de visível domínio grego sobre as demais culturas ocorreu após a decadência da polis. Dentro da sociedade ateniense, a gente pode dizer que as mulheres eram consideradas não cidadãos. Os estrangeiros também, que se dedicavam ao comércio e ao artesanato, eles não eram reconhecidos como cidadãos, pois eles não eram livres, eles estavam sujeitos ao serviço militar obrigatório, eles pagavam impostos e não tinham quaisquer direitos políticos, uma vez que eles não eram cidadãos. Nós podemos dizer também que a religião grega era politeísta, que era importante para os gregos, né, os deuses com sentimentos humanos, os deuses habitavam o Monte Olimpo, né, os jogos em homenagem a Zeus, né, principalmente as Olimpíadas, e a gente pode dizer também que a mitologia grega ela é muito rica, principalmente no que se diz respeito aos deuses gregos. Tá? Os gregos, eles legaram aí uma herança fundamental à humanidade. O que eles deixaram para nós, né? Eles deixaram a história, eles deixaram a geografia, a filosofia, a arte, o conhecimento científico, a medicina, a matemática, a ginástica e provas atléticas, o teatro, a dança e a democracia. E também, quando a gente fala dos Jogos Olímpicos, os primeiros Jogos Olímpicos realizaram-se em 776 a.C. Realizavam-se de 4 em 4 anos em Olímpia, em honra ao deus Zeus. Neles participavam jovens de todo o mundo grego. Algumas das provas desportivas eram as seguintes: luta, pentatlon, lançamento de dardo, do disco, salto em altura e em comprimento, e a corrida de briga ou quadrigas. Então a gente sabe que as Olimpíadas também surgiram na Grécia. Outra questão importante que a gente tem que analisar é que a Roma antiga, praticamente, quando a gente fala da civilização greco-romana, a gente pode observar que a Roma, ela teve aí ela deixou para nós aí um grande legado, né? Quando a gente fala de Roma, a gente tem que entender primeiramente a sua localização, né? Roma, ela se localiza aí na Península Itálica, cujo solo é mais fértil que o da Península Balcânica, né? A grega, e tem costa pouco recortada, ao contrário da Grécia. Haviam diversos tipos de habitantes lá, entre eles haviam aí os gauleses, os etruscos e os latinos. A origem de Roma possui uma versão mítica para sua fundação, que é contada pelo mito de Rômulo e Remo, que inclusive eu já falei para vocês, né? A lenda de Roma, né, da origem de Roma, é a seguinte: conta a lenda que os gêmeos, né, Rômulo e Remo, cujo pai era o deus Marte, foram aí abandonados no rio Tibre por ordem do rei Amúlio. Os irmãos teriam sido protegidos e amamentados pela loba Luperca. E quando cresceram, fundaram aí Roma. Conta-se também que após a fundação da cidade, houve um grave e fatal conflito entre os dois gêmeos para decidir quem seria o rei.
e Rômulo acabou aí matando Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma. Esta a origem de Roma, segundo a lenda. Segundo a explicação histórica da origem de Roma, nós podemos dizer que, de acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta aí da mistura de 3 povos que foram habitar a região da Península Itálica. Quais são esses povos? Gregos, etruscos e italiotas. Eles desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade, nesta época, era formada por patrícios, que eram os nobres proprietários de terras, e plebeus, que eram comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. As fases políticas de Roma se dividem em monarquia, república e império. A monarquia, neste período, foi marcado aí por características gentílicas, sociedade com pouca mobilidade social, a riqueza estava baseada na hereditariedade e na posse da terra. A gente vê aqui a figura de um rei governando. Na República, foi o período de expansão de Roma pelo Mediterrâneo. A sociedade escravista, a riqueza estava baseada aí na renda e no escravo. Apareceram, então, novos ricos, como os nobilitas e os cavaleiros. E, por fim, das fases políticas, o Império, que foi o período de decadência romana, a destruição da sociedade escravista, e houve aí a formação do feudalismo. A monarquia romana, a gente pode dizer que a monarquia romana, a estrutura social dela era composta por patrícios, clientes, plebeus e escravos. Quem eram os patrícios, alunos? Os patrícios eram grandes aí proprietários que possuíam direitos políticos e praticamente desempenhavam importantes funções públicas. Os clientes eram livres, eles eram associados aos patrícios e de forma auxiliar, subalterna, e gozavam aí de proteção em troca de apoio. Os plebeus eram livres, dedicados ao trabalho, produtivo e sem direito político. Os escravos eram os devedores incapacitados aí de cumprir seus débitos e prisioneiros de guerra, conforme eu já falei. Eram considerados bens e exerciam desde funções básicas a especializadas. Então, praticamente, o escravo desenvolvia todo tipo de trabalho. Então, a sociedade romana era composta pelos patrícios, pelos clientes, pelos plebeus e pelos escravos. A República, ela durou de 509 a.C. a 27 anos antes de Cristo. Roma caiu sob o domínio dos etruscos. Houve aí, no ano de 509 a.C., a insurreição liderada pelos patrícios, que eles depuseram aí Tarquínio e o soberbo, ele era considerado como soberbo, o último rei etrusco. E início, então, da República, do latim, quer dizer coisa de todos, a elite patrícia, principalmente, a grande oligarquia. O período republicano, a gente pode dizer que as características gerais são o apogeu do poderio patrício sobre Roma, o apogeu aí do poderio do Senado romano, o período aí de expansão territorial, os grandes conflitos sociais, entre patrícios e plebeus. A estrutura política, ela estava baseada praticamente no Senado, na Assembleia do Povo, nos magistrados e na Assembleia Centuriana. O Senado, dentro da República, legislava e controlava a administração e as finanças. Os magistrados, ele era o poder executivo. Dentro dos magistrados, nós temos os cônsules, em dois, eles propunham leis, presidiam o Senado e comandavam o exército. Os pretores administravam a justiça
Os censores tinham um mandato de 5 anos, eram responsáveis pelo recenseamento da população e cuidavam da moral e dos bons costumes. Os questores administravam o tesouro público. Os edis, eles conservavam aí, né, eles tinham aí o poder da conservação pública e o núcleo urbano, que era responsável pelo abastecimento das cidades e da segurança da cidade. O ditador, em casos de crise, né, como guerras, rebeliões, era nomeado um ditador com poderes aí absolutos somente por 6 meses que ele ficava no cargo. E o tribuno da plebe, único magistrado aí, plebeu, tinha o poder de vetar leis contrárias ao seu interesse. Houve aí a revolta da plebe, né, que é as questões sociais, se estendendo aí por 2 séculos, várias conquistas eles tiveram aí, né, inclusive a lei das 12 tábuas, né, que foi o primeiro código escrito de leis de Roma, a lei Canuleia, né, que é a lei que permitiu aí o casamento entre patrícios e plebeus, que na época antes não era permitido, a lei Licínia, que proibia aí a escravidão por dívida e permitia o acesso dos plebeus enriquecidos a magistraturas. E a expansão romana, a gente pode dizer que em 230 anos dominaram toda a Península Itálica, fortalecendo o Estado. No século III, Roma invadiu a ilha de Sicília, que pertencia a Cartago. Romanos e cartagineses, né, eles se confrontaram, formando então as guerras púnicas. Roma foi a vencedora, transformou-se numa poderosa força imperialista lá no Mediterrâneo. Lembrando também que as consequências da guerra foi o enriquecimento do Estado romano, o aumento da escravidão, o aumento do latifúndio, o êxodo rural e etc. E a gente pode dizer também que houve uma crise para chegar ao fim da República Romana, com a expansão territorial, né? Lembrando também que a partir daí Roma nos deixa um grande legado para que nós todos hoje, principalmente o direito romano, foi um grande legado que Roma nos deixou para fazer as leis, ok? Bom, alunos, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês entenderam resumidamente essa revisão. Nas próximas aulas vamos continuar com o conteúdo do 3º bimestre. Até mais!